Vamos abrir a palavra de Deus e meditar um pouquinho na Sagrada Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse, mas ainda não entramos no livro propriamente dito. Nós estamos meditando no contexto histórico do livro, que é o livro de Daniel, do profeta Daniel. Então vá para Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 2. Versículo de número 31 ao 36, para a gente poder relembrar alguns pontos que nós estudamos na ministração passada. Então, nós estamos vendo aqui o contexto histórico do livro de Apocalipse. Daniel, capítulo 2, versículo 31 ao 36. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Oremos. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nessa noite, pelo privilégio de estar na tua santa presença. Nós, nesse momento, estaremos meditando na tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos conduza docemente pelo teu Espírito Santo nesses versículos que nós iremos meditar. Que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Senhor nos instrua, nos capacite, e que todo o ensino que estaremos aprendendo nessa noite seja relevante para a nossa vida cristã. Que possamos aplicar os ensinos que estaremos aprendendo nessa noite na nossa vida. E que, acima de tudo, o teu nome seja glorificado. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, vocês estão com frio? Tá frio, né? Vamos ali atrás, estão sentindo um pouquinho de frio. Acho que dá pra gente deixar meia porta. Deixar mais estreita, né? Porta estreita é melhor, né? Porta estreita é melhor. Muito bem, irmãos. Nós vimos até aqui que o Apocalipse não nasceu de forma isolada, nem caiu do céu como um livro desconectado do contexto histórico da própria Escritura. O livro do Apocalipse
É o desfecho de uma história que Deus começou a revelar séculos antes. É por isso que nós começamos a ler o livro do profeta Daniel e não o livro de Apocalipse. Precisamos entender o contexto histórico primeiro, para depois entendermos o livro de Apocalipse propriamente dito. Nós vimos que por trás dos reinos humanos existe um rei soberano que controla tudo e todos, que dirige todas as coisas segundo o seu decreto eterno. Então nós voltamos um pouquinho no tempo até as profecias do profeta Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo. E começamos a enxergar a grande estátua do sonho do rei Nabucodonosor, que nós acabamos de ler agora, aqui nesses versículos do capítulo 2. E essa grande estátua, ela representava alguns impérios. A Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia, Roma. Cada império se levantou e caiu exatamente como Deus determinou na história, como Deus havia dito. E no final, nós vimos a pedra, aqui no final do versículo 34 e 35, que é Cristo, e que destrói todos os reinos que haviam antes e estabelece um reino que jamais será abalado. Percebemos também, nos estudos anteriores, que a história ela não é caótica, que a história não acontece por acaso, mas que a história é conduzida por Deus. Deus escreve e controla a história humana. Os impérios não estavam no controle do mundo. Deus estava no controle do mundo e está no controle de todas as coisas. E agora, ao chegarmos na parte das pernas do sonho do rei Nabucodonosor, que nós lemos aqui, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de cobre, o ventre e as coxas de cobre e as pernas de ferro. Agora que chegamos aqui, nós vamos começar a falar do Império Romano. E o Império Romano é o império que estava no poder no período do Novo Testamento. E esse é o cenário final que nós vemos no livro de Apocalipse. É nesse contexto que o Messias nasce, no cenário do Império Romano. Ele vive, morre e ressuscita ao terceiro dia. E é nesse mesmo cenário, dominado pelo Império Romano, que o apóstolo João é levado à ilha de Patmos, onde recebe a revelação do Apocalipse. A história está amadurecendo nesse período. O palco da glória de Deus está montado. O reino de Deus está prestes a ser revelado. É isso que nós começamos a perceber nesse período histórico. E como é que este império das pernas de ferro que simbolizam o Império Romano, como ele conquistou Jerusalém? Quando olhamos para a história, não vemos apenas reis, exércitos e armas. Vemos a mão invisível do Deus Todo-Poderoso guiando o curso dos acontecimentos. Nada ocorre por acaso, nós já aprendemos isso. A queda de Jerusalém nas mãos de Roma não foi um acidente político, mas parte do plano soberano de Deus, revelado nas Escrituras e confirmado pela história. Roma,
as pernas de ferro, como nós vemos aqui no livro do profeta Daniel, em sua ambição incansável, avançou sobre o mundo daquela época e começou então a dominar cada parte do mundo. Roma buscava dominar todos os povos ao redor. Por isso que esse símbolo das pernas de ferro, o ferro é o símbolo de força, de poder, é muito presente aqui no livro de Daniel. Quando nós olhamos para isso, começamos a perceber o desenrolar da profecia de Daniel. Para os romanos, o mundo deveria estar sob o seu controle. Eles queriam dominar o mundo inteiro. Eles queriam que todas as pessoas estivessem debaixo da sua lei, a lei romana, sobre a sua ordem. Não havia espaço, não havia lugar para rivais no Império Romano. O Império Romano queria dominar o mundo sozinho. Então não existia espaço para nenhum outro império. Isso fez com que os seus generais, os generais romanos, avançassem constantemente da Península Itálica para a Grécia, da Grécia para o Oriente, e chegando no Oriente para Jerusalém, Israel. Os romanos, acreditavam que a sua cultura, a cultura greco-romana, era superior a todas as outras culturas. Assim como os gregos, antes dos romanos, pensavam também que a sua cultura era superior, os romanos viam a si mesmos como os civilizadores do mundo. Os romanos queriam romanizar o mundo, que todo o mundo tivesse a sua cultura. Isso incluía as suas leis, a sua língua, a sua arquitetura e os seus costumes. Essas informações são muito importantes. Guarde elas, porque elas vão servir para a nossa interpretação do livro de Apocalipse. Essa ambição dos romanos, uma ambição sem freio, fez com que Roma se tornasse o império mais amplo e estruturado da sua época. E isso explica porque Roma chegou até Jerusalém, nos tempos de Jesus. E tudo isso, movimentos militares, a ambição humana por poder, a estratégia dos generais romanos estava sob o olhar e sob o controle soberano de Deus. Deus estava controlando todas estas coisas para que o seu propósito eterno fosse cumprido. O que parecia pura ambição dos romanos era, na verdade, parte da preparação divina para a plenitude dos tempos. E o que seria a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos, essa expressão bíblica, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4. Abre Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas, lá no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir
para que remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa expressão, plenitude dos tempos, que o apóstolo Paulo utiliza aqui em Gálatas, significa momento exato, significa momento perfeito, ou momento designado por Deus. Isso é a plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos significa que todas as condições espirituais, históricas, políticas e culturais estavam preparadas naquele momento exato para a vinda de Cristo. Isso significa que Cristo não veio antes do tempo, que Cristo não veio tarde demais, mas que Cristo veio exatamente no tempo em que Deus determinou. Isso é a plenitude dos tempos. E é interessante perceber isso, que Deus, na sua soberania, preparou todas as coisas para a vinda do seu filho. Ele trouxe o Império Romano à tona para dominar todo aquele cenário mundial, trazendo a paz interna do Império. O Império agora era o Império Mundial no período de Cristo. O Império Romano estava dominando tudo. Então, era chamado de Pax Romana. A paz romana era a paz interna de todo o Império Romano. Estradas agora, que antes tinham salteadores, ladrões, agora estavam seguras. Essas estradas foram pavimentadas pelo Império Romano. Uma das mais conhecidas é a Via Ignácia. Inclusive, ela existe até hoje, um pedacinho dela. Ela era uma estrada romana no século II a.C., construída pelos romanos, que ligava algumas cidades do Império. E ela servia como uma importante via militar para que os exércitos romanos pudessem se movimentar de uma região para outra com facilidade. E também era uma via comercial muito importante, a Via Ignácia. Era uma facilidade muito grande caminhar por essas vias construídas pelo Império Romano. E o Império Romano trouxe também um único sistema de governo, o Império. Leis unificadas, e tudo isso facilitou que a mensagem do Evangelho se espalhasse com rapidez, com muita velocidade, e tivesse um grande alcance. Essa é a plenitude dos tempos. Todos esses impérios que nós vimos aqui no sermão passado, e agora nós estamos aqui vendo o Império Romano, tudo isso contribuiu para a vinda de Cristo, para a expansão do reino de Deus, para o avanço da pregação do Evangelho. Nós vemos que Roma dominava politicamente, mas a cultura grega ainda estava muito dominante. A cultura grega, ela dominava a parte intelectual. E era por isso que, naquele período, as pessoas falavam o grego. O mundo mediterrâneo falava e compreendia o grego koiné. É o grego da época. É o grego bíblico que nós chamamos, o grego koiné. E o Novo Testamento foi escrito nesta língua, no grego koiné. Os apóstolos pregavam nesta língua, no grego. As igrejas que foram estabelecidas pelos apóstolos, que os apóstolos plantaram várias igrejas em várias regiões, elas falavam e se comunicavam em grego também.
E nós vemos algumas condições religiosas específicas que contribuíram também para o avanço do evangelho, do reino de Deus e para a vinda de Cristo. Após, voltando um pouquinho no tempo, após a destruição de Jerusalém e do cativeiro babilônico, primeiro com os assírios em 722 a.C., nós vimos na semana passada, e depois com os babilônicos em 586 a.C., o povo judeu foi disperso para muitas nações, muitas regiões diferentes. Essa dispersão do povo judeu é chamada de diáspora. E os judeus, então, começaram a sair da terra prometida e se espalharam por todo o mundo, como se fosse uma semente espalhada pelo vento. Mas é interessante que, mesmo com o povo de Deus sendo disperso e espalhado, Deus não abandonou o seu povo, mesmo quando ele estava corrigindo. Ele corrige, mas ele continua com o povo de Deus. A disciplina divina não destrói. A disciplina divina, ela restaura. Esse é o grande objetivo da disciplina divina. Assim, no tempo do exílio, quando o povo de Deus estava lá na Babilônia, que ficou 70 anos na Babilônia, o templo havia sido destruído. E os sacrifícios que eram feitos não podiam ser mais oferecidos, porque não tinha mais um templo para fazer os sacrifícios e oferecer o sacrifício a Deus. Os judeus encontraram uma forma de manter viva a sua fé, de manter viva a sua identidade judaica e a sua adoração. Nasceram, então, o que nós chamamos de sinagogas. Aí que nasceram as sinagogas que nós vemos lá no Novo Testamento. A sinagoga, esse nome sinagoga, vem do grego sinagogue, que significa literalmente reunião. Sinagogue, ou sinagoga, significa reunião. Significa também assembleia, ou pode ser traduzido também como ajuntamento de pessoas. Isso é sinagoga. Com o passar do tempo, essa sinagoga passou-se a ser chamada o local onde as pessoas se reuniam. O que era, então, a sinagoga? É importante que você entenda que a sinagoga, e nós vamos ver isso falando sobre a sinagoga de Satanás lá em Apocalipse, por isso é importante você entender esse termo agora, antes de chegarmos lá. A sinagoga não era o templo. O templo de Jerusalém foi destruído. Então os judeus não tinham como adorar a Deus no templo. Então eles começam a adorar a Deus nas sinagogas. A sinagoga não era o templo. E por não ser o templo, na sinagoga não tinham sacrifícios. Não eram levados animais na sinagoga, como era feito no templo, para fazer sacrifícios a Deus. Na sinagoga também não tinha altar. Porque o altar é o local em que era feito o sacrifício. E aqui eu quero trazer algo que você talvez não saiba. Alguns já sabem aqui e alguns não. Mas na igreja, nós também somos parecidos com uma sinagoga. Aqui não é um templo. Nós não chamamos a igreja de templo. Nós não fazemos sacrifícios aqui, porque o sacrifício final e cabal já foi feito na cruz do Calvário, que é Cristo Jesus. Não é necessário mais fazer nenhum sacrifício, mais nada, porque o sacrifício final foi o de Cristo, para sempre. E aqui nós não temos altar. Como falei, não tem sacrifício. Mas algumas pessoas falam aqui, eu estou no chão, no púlpito aqui. Mas quando nós tivermos uma estrutura aqui, não será chamado de altar. Em algumas denominações, as pessoas falam, vai lá no altar, como púlpito. Isso está errado, não é altar.
Altar é local de sacrifício. Aqui nós não fazemos sacrifício. Aqui nós anunciamos a palavra de Deus. Como era feito nas sinagogas. As sinagogas faziam assim. Então, a sinagoga era um ponto de reunião dos crentes judeus naquela época. Um lugar de leitura das Escrituras, de ensino da palavra de Deus, de oração, de cânticos e da preservação da esperança messiânica. Os judeus iam também para a sinagoga para abastecer com a palavra de Deus a esperança de que o Messias viria. Em cada cidade onde os judeus se fixavam, onde eles faziam ali as suas casas, onde tinham os seus rebanhos, eles levantavam uma sinagoga. Em todos os lugares onde eles estavam. Assim, onde quer que houvesse um judeu, ali havia pregação da lei. Onde houvesse um judeu, havia a leitura dos profetas. Onde houvesse um judeu, haveria exortação da palavra de Deus. Haveria oração. E haveria a expectativa do Messias. De receberem o Messias. Da vinda do Messias prometido nas Escrituras. Sem perceber, os judeus estavam construindo a infraestrutura espiritual que seria usada mais tarde pelos apóstolos. Deus estava preparando o caminho para a pregação do Evangelho. Perceba a sabedoria divina em comandar todas as coisas. Roma constrói estradas, pacifica os mares que estavam cheios de piratas. O Império Romano, então, pacifica os mares. As pessoas podem ir e vir sem o medo de serem mortas e assaltadas pelos piratas nos mares. Roma pacificou as estradas, as rodovias e pacificou os mares. O templo que havia sido destruído pelos babilônios quando eles saem da Babilônia, depois dos 70 anos, eles reconstroem um pequeno templo na época de Esdras e Neemias. E fica um templo muito paupérrimo. E quando chega no período do Império Romano, o rei Herodes, o Grande, que era um grande construtor e foi colocado como o rei da Judéia pelos romanos, reconstrói o templo em Jerusalém. Esse mesmo templo que Jesus ia para pregar. Perceba que Deus foi arquitetando todas as coisas, preparando tudo para a vinda do seu filho. Então, a Grécia fornece a língua, o idioma grego, e Israel, mesmo disperso em várias nações, estabelece sinagogas. Tudo isso converge para a glória de Deus. Tudo isso converge para que a mensagem do Evangelho seja proclamada mais para frente no Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo chegava em uma cidade para pregar, a primeira coisa que ele fazia, quando ele chegava na cidade de Éfeso, Corinto, Tessalônica, Filipos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia era ir para uma sinagoga. Ele chegava na sinagoga e ali ele pregava a mensagem do Evangelho. Ou seja, Deus preparou todas as coisas para a vinda de Cristo e para o anúncio da mensagem do Evangelho a todas as nações. Ali, quando Paulo chegava para pregar nas sinagogas, havia pessoas que criam em Deus, o Deus de Israel, que conheciam a Escritura, o Antigo Testamento naquele período, que estavam esperando o Messias. E quando Paulo chegava para pregar, ele anunciava quem? Cristo,
que morreu e ressuscitou, o Messias de Israel. E era por isso então que havia muitas conversões. Deus preparou tudo. Ali estavam nas sinagogas judeus e também gentios piedosos. Gentios são os estrangeiros para Israel, pessoas de outras nações que eram simpatizantes com a religião judaica. Então eles eram atraídos pela fé judaica e quando o apóstolo Paulo e os outros apóstolos chegavam, eles então eram atraídos para Deus através da mensagem do Evangelho. As sinagogas eram como lâmpadas acesas em meio às trevas. Num mundo tenebroso, preparando o caminho para a luz do Evangelho. É por isso que nós vemos no início dos Evangelhos, João Batista pregando, anunciando a vinda do Messias. Ele era um arauto que estava ali também fazendo parte do plano de Deus, preparando o coração das pessoas para o arrependimento, para quando o Messias viesse, chegasse, e eles pudessem então receber a salvação que há em Cristo Jesus. O povo foi espalhado, mas a fé foi espalhada junto com as sinagogas. O povo perdeu a terra para os romanos e para os impérios anteriores, mas não perdeu a esperança do Messias que viria. O templo que eles adoravam a Deus, o templo judaico, na cidade de Jerusalém, caiu, foi destruído, mas a palavra de Deus permaneceu no coração de cada um. Nesse cenário de opressão política, falsos reis e tronos instáveis, Deus enviou o verdadeiro rei. Ele enviou o seu filho, Jesus Cristo. Os apóstolos proclamavam a boa nova com ousadia, e as sinagogas espalhadas pelo mundo tornaram-se pontes entre Israel e as nações, abrindo o caminho para o Evangelho e que o reino de Deus alcançasse todos os povos. Essa é a plenitude dos tempos. Interessante perceber isso, né? Eu tenho algumas aplicações já para a gente meditar. Muitas vezes, Deus nos dispersa. Muitas vezes, Deus nos tira da zona de conforto. Ele faz isso. E Ele permite perdas. Ele permite deslocamentos. Nos desloca para outros lugares. E até confusões. E nós pensamos, está tudo fora de controle. A minha vida está fora de controle. Tudo isso está acontecendo. Mas a história de Israel, como nós vimos aqui, nos mostra que Deus está trabalhando, mesmo quando parece que está tudo perdido. Os judeus estavam cativos, escravos, durante 70 anos. Parecia que era a Babilônia que estava mandando. Parecia que era a Babilônia que estava comandando o mundo. Mas não. Era Deus que estava comandando todas as coisas e usando a Babilônia para corrigir os seus filhos. São pontos interessantes para nós aprendermos. Deus usa exílios para fortalecer a fé. Depois que o povo de Israel foi para a Babilônia, e eles foram para a Babilônia como escravos do rei Nabucodonosor, porque eles se tornaram idólatras. Por isso eles foram para a Babilônia. Já que vocês não querem adorar ao verdadeiro Deus, então vocês não terão mais templo, por isso o templo foi destruído. Depois que eles saem da Babilônia, Deus tira eles da Babilônia depois de 70 anos, nunca mais o povo de Israel
se tornou idólatra. Nunca mais. Essa é uma lição para aprendermos. Deus controla a história. Se Deus enviar momentos difíceis na sua vida, não é para te destruir. É para fazer você amadurecer. É para fazer você crescer. É para você aprender a depender unicamente dele. Ele usa dispersões para realizar os seus propósitos. Ele dispersa o seu povo. Ele usa dores para abrir portas que jamais abriríamos sozinhos. Ele faz isso. Nós estamos aqui aprendendo aos pouquinhos o caráter do nosso Deus. Quem é Deus? Talvez você nunca ouviu essas coisas. Esse aqui é o caráter de Deus. Ele usa essas coisas que talvez para nós, na nossa ótica, são muito difíceis, que talvez não compreendamos, para nos lapidar, como fez com o povo de Israel. O coração humano estava preparado. Essa é a plenitude dos tempos. O coração humano estava preparado para ouvir a verdade, a mensagem do Evangelho. Nós vemos também condições proféticas que foram completadas nesse período. As profecias de Daniel, Isaías, Miqueias e outras profecias do Antigo Testamento estavam alinhadas. A plenitude dos tempos é o tempo exato determinado por Deus para cumprir as suas promessas. A promessa de que o Messias viria. O Messias prometido viria. O Filho de Deus seria encarnado, ou seja, Deus se faria homem. A encarnação do Verbo de Deus. Deus se fez homem. A obra redentora. Essas são as promessas que foram cumpridas. A obra redentora foi efetivada. Para que você que não sabe o que é a obra redentora, é a obra completa pela qual Jesus nos libertou do pecado. Essa é a obra redentora. Ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou da culpa do pecado. A culpa do pecado não está mais sobre aqueles que creram em Cristo Jesus. E da condenação. A condenação também não está mais. Ela caiu sobre o Filho de Deus na cruz. É por isso que Cristo morreu no nosso lugar. Essa é a obra redentora. Redenção significa resgate pago. Ele pagou pelos nossos pecados. Na cruz, Cristo pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Esta é a obra redentora que Cristo fez. O Evangelho, então, alcançaria as nações. O reino seria anunciado. E todas essas coisas, nada aconteceu por acaso. Não existe acaso. Deus comanda todos e todas as áreas da sua vida. Cristo veio quando o Pai quis, a plenitude dos tempos. Como o Pai quis, como servo. Para fazer o que o Pai determinou, morrer na cruz. Foi isso que Cristo fez. E a gente vai aqui para uma segunda parte, nosso ponto 2 aqui. Então, diante de tudo isso da plenitude dos tempos, como o apóstolo João chegou na ilha de Patmos, onde ele começa então a escrever o livro de Apocalipse. O apóstolo João não foi para a ilha de Patmos por escolha própria. Ele não escolheu ir para a ilha de Patmos. Ele foi deportado para lá. Ele foi exilado, expulso da sua terra para a ilha de Patmos. Ele foi punido pelo Império Romano por pregar Cristo como o único Senhor. Patmos, a ilha de Patmos,
Era uma pequena ilha rochosa, ali onde fica o mar Egeu. E ela, a ilha de Patmos, ela era usada pelo Império Romano como um campo de trabalho forçado. Quem ia para lá ia fazer trabalho forçado. E era um local de exilados políticos. Quem incomodava o Império Romano era enviado para a ilha de Patmos. E João incomodava muito. O apóstolo João incomodava muito o Império Romano. Por volta do ano 95 depois de Cristo, o imperador Domiciano, que era o imperador da época e que governava Roma, ele exigia adoração, dizendo que ele era Senhor e Deus. O cristão fiel, o cristão daquela época, ele não adorava o imperador. Ele não se curvava diante do imperador, mas somente diante de Cristo. O cristão fiel e a igreja como um todo se tornou alvo do Império Romano por causa da sua fidelidade a Cristo. O Império via os cristãos como uma ameaça. Até hoje nós somos vistos assim. Os cristãos não adoravam ídolos. Os cristãos daquela época não participavam de cultos pagãos. Eles não aceitavam César como um ser divino, que era o imperador. Eles proclamavam um outro reino, um outro império, o Império de Cristo. Vocês lembram no início da mensagem que eu falei que o Império Romano não queria rivais? Ele queria dominar sozinho. Quando os cristãos falavam que Cristo era rei, que Cristo era Senhor, que Cristo era o soberano sobre todas as coisas, então eles se tornavam inimigos. O Império Romano se tornava inimigo do cristianismo por proclamar um outro rei e um outro reino. João, o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, não era um cidadão comum. Ele era o último apóstolo vivo, porque na sua época todos os apóstolos já haviam morrido. E todos morreram martirizados. Morreram de forma cruel. João era uma testemunha ocular. Ele viu e andou com Cristo pessoalmente. Ele era a coluna da igreja naquele momento, por ser o último dos apóstolos. Ele era um pastor na cidade de Éfeso, era o pastor de Éfeso e das igrejas da Ásia Menor. Ele era a referência doutrinária dos crentes daquela época. E era um homem respeitado e ouvido. Muito diferente do que nós vemos hoje nas igrejas. A sua presença, a presença do apóstolo João, fortalecia a fé dos crentes e afirmava a igreja em tempos de perseguição. Afirmava a autoridade da igreja, a autoridade de Cristo e a mensagem do Evangelho. Quando surgiram dúvidas na igreja, doutrinas distorcidas ou heresias, o apóstolo João era a voz que proclamava a verdade do Evangelho. Ele era um farol no meio das trevas. E esse farol no meio das trevas incomodava o Império Romano. Por que Roma via isso como perigo? Porque o apóstolo João era perigoso para o Império Romano. Roma não temia espadas. Preste bem atenção nisso. Roma não temia espadas, porque o exército de Roma era muito preparado.
os melhores guerreiros do mundo estavam no exército de Roma. Roma não temia exércitos, porque era o exército mais poderoso do mundo na época. Roma temia ideias. Era isso que Roma temia. Roma temia ideias. Roma temia convicções. Cristo é Senhor, é uma convicção. Cristo é o único Deus. É uma convicção. César, o imperador, não é Deus, uma convicção. Roma temia isso. Roma temia que a fé que não se dobrava a ídolos, que não se dobrava ao Império Romano, uma fé que não se dobrava a espadas, se eram colocadas na jugular para cortar e ceifar a vida dos crentes. Roma temia uma mensagem que proclamava um outro Senhor, que não era César. O Senhor Jesus Cristo. Era isso que Roma temia. Os cristãos diziam, Jesus é o Senhor. Roma dizia, César é o Senhor. Essa contradição entre a doutrina cristã e a doutrina de Roma era explosiva. E por causa disso, houve muitas mortes e perseguição com a igreja. Para Roma, João representava um líder que não negociava a sua fé. O apóstolo João era incorruptível. Não tinha como corromper o apóstolo João. Não tinha como trazer o apóstolo João para o lado de Roma, para o lado do imperador. Não tinha como fazer isso. Para Roma, o apóstolo João era um pregador que confrontava o pecado. Um mestre que fortalecia os fracos. Um pastor que unia a igreja em meio a dores da perseguição. Um apóstolo com autoridade divina. Em outras palavras, o apóstolo João era uma ameaça à ideologia imperial de Roma. Era uma ameaça. Por que João era perigoso para Roma? Porque Roma poderia matar homens e matou muitos crentes. Mas ela não conseguiria matar a verdade do evangelho. Roma podia apagar um pregador. A história de um pregador queimando livros, mudando a história, contando outras coisas, mas não conseguia apagar a mensagem do evangelho. Roma podia queimar livros, os escritos do apóstolo Paulo, João, os evangelhos, o Antigo Testamento, mas Roma não conseguia queimar a doutrina escrita no coração dos fiéis. A lei de Deus escrita no coração de cada cristão. Roma não conseguia apagar isso. Roma não podia apagar a fé dos cristãos. Ela poderia exilar o apóstolo João como fez. Enviou João para a ilha de Patmos. Mas Roma jamais poderia exilar a Cristo, porque ele é Senhor de todas as coisas. E quanto mais Roma perseguia a igreja, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava, mais a igreja desenvolvia a sua fé e estabelecia igrejas em vários lugares do mundo. E eu tenho algumas aplicações para a gente meditar sobre isso. A primeira aplicação é: a firmeza da fé incomoda o mundo. Se você for firme na fé, aprenda, você vai incomodar o mundo. O apóstolo João foi visto como perigoso, como uma ameaça por Roma. Não foi por ter armas ou rebelião,
mas pela verdade que ele proclamava, a mensagem do Evangelho. Assim também nós, como crentes em Cristo Jesus, quando permanecemos fiéis à Escritura, inevitavelmente vamos incomodar também. Se você for fiel no seu trabalho, você vai incomodar. Se você for fiel na sua família, você vai incomodar. Eu não falo aqui de legalismo. Não estou falando disso. Eu estou falando de ser fiel às Escrituras. Ser fiel aos mandamentos de Deus. Não roubar, não matar, não adulterar. Coisas que o mundo faz à torta e à direita. Se você se posicionar como um cristão, isso aqui eu não faço. O mundo não vai gostar de você. Você se tornará uma ameaça. Aprenda isso. É isso que nós aprendemos aqui, com o contexto histórico que nós estamos meditando. O mundo tolera uma fé que é silenciosa. Se você for um cristão secreto, um cristão que as pessoas não sabem que você é um crente, o mundo vai tolerar você. Mas se você se levanta contra os ditames do mundo, contra as ideologias deste mundo caído, defendendo uma fé bíblica e sendo obediente à palavra de Deus, então se prepare para ter inimigos. Portanto, não busque a aprovação dos homens, busque a aprovação de Deus. É essa aprovação que nós, como crentes, devemos buscar. Agradar a Deus. Uma segunda aplicação. A palavra de Deus não pode ser aprisionada. João foi levado para a ilha de Patmos. O apóstolo João foi preso na ilha de Patmos. Mas a palavra de Deus atravessou mares, atravessou séculos e continentes. O servo de Deus foi limitado, porque estando preso, ele não tinha como pregar em outros lugares. Mas a mensagem de Deus, não. A mensagem de Deus jamais será limitada. Devemos então confiar mais no poder da Escritura do que na nossa própria capacidade. Que o apóstolo João, estando preso na ilha de Patmos, estava incapacitado de pregar a mensagem do Evangelho a quem ele queria. Só se alguém fosse visitar a cela dele, tivesse contato com outro preso, mas era limitado. Mas a palavra de Deus, não. Então não confie na sua capacidade. Confie no poder da Escritura, no poder de Deus. Deus usa o que o mundo chama de fraqueza para manifestar a sua força. O apóstolo João estava lá, na ilha de Patmos, preso, com correntes, algemas, mas a palavra de Deus permanecia livre. E ela nos alcançou. Nós temos aqui o livro do Apocalipse. Está registrado. A última aplicação para a gente encerrar. A fidelidade exige perseverança. É o que nós aprendemos também no contexto histórico. A fidelidade exige perseverança. O apóstolo João era velho quando ele foi exilado na ilha de Patmos. Já era um senhor de idade. Idade muito avançada. Os que amam verdadeiramente a Cristo não desistem. Não desistem porque não têm condições. Não desistem porque estão numa idade avançada. Aqueles que amam verdadeiramente a Cristo não desistem. O apóstolo João não abandonou a obra de Deus porque estava velho e porque estava preso. Ele não abandonou a obra de Deus, ele continuou a obra de Deus. Mesmo cansado, idoso e maltratado,
Na ilha de Pátimo, ele permaneceu fiel. A verdadeira piedade se mede na constância. Você quer ser um crente piedoso? Uma crente piedosa? Seja constante na obra de Deus. Seja constante na leitura das Escrituras. Seja constante na oração. Seja constante na comunhão com os irmãos. Seja constante em dizer não para o pecado. A verdadeira piedade se mede assim, na constância. Independente da situação que você esteja passando. Sejamos constantes, não apenas emocionais, mas perseverantes. A nossa fé não é uma fé emocional, que nós nos emocionamos e depois passa, acabou. Quando a emoção acaba, acaba também a sua fé. Não. A nossa fé é perseverante. Se estamos felizes, adoramos a Deus. Se estamos doentes, adoramos a Deus. Se estamos trabalhando, adoramos a Deus. Se estamos desempregados, adoramos a Deus. É uma fé constante, firme. E a nossa conclusão. Roma pensou que, enviando o apóstolo João para a ilha de Patmos, estava destruindo a sua influência sobre a igreja. Na verdade, Roma estava ampliando a influência do apóstolo João. Em Patmos, João não pregou para uma cidade. Em Patmos, João não pregou para uma igreja. Ele pregou para o mundo inteiro e além do seu tempo, porque a carta que ele escreveu chegou aqui em 2025. Não ficou presa. A palavra de Deus, ela é livre. Ali na ilha de Patmos, o apóstolo João recebeu a revelação que atravessaria séculos e chegaria até nós. Roma tentou silenciar a voz do apóstolo João, mas Deus transformou a ilha de Patmos no púlpito do apóstolo. Foi ali que ele recebeu a revelação e registrou essa revelação. E a voz que saiu da ilha de Patmos, ecoa até o fim dos tempos. Para a glória de Deus. São essas verdades que nós aprendemos com o contexto histórico para chegarmos no livro de Apocalipse. Na próxima ministração, nós vamos começar a meditar no capítulo 1 de Apocalipse e no versículo 1. E nós vamos nos aprofundar nesta revelação para a igreja. E assim nós vamos fortalecer a nossa fé e aprender cada dia mais com a palavra de Deus a sermos crentes fiéis. Custe o que custar. A nossa fidelidade vai brilhar como a fidelidade do apóstolo João brilhou diante do Império Romano, que tentou apagar a luz do Evangelho. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai bendito, graça te damos, Senhor, por esta palavra. Por aprendermos um pouco mais sobre as verdades da Sagrada Escritura. Obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho no momento certo, por ter preparado todas as coisas para a vinda do seu Filho bendito. O Senhor preparou impérios, o Senhor preparou estradas, o Senhor preparou mares, o Senhor preparou a cruz, que era a forma que o Império Romano aplicava a pena capital, a pena de morte. E o Senhor preparou a cruz para que Jesus, o seu Filho bendito, levasse os pecados de todo aquele que crê. E assim, nos dando a reconciliação, nos dando o perdão dos pecados,
nos fazendo filhos de Deus a todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, por essas verdades que aprendemos através da Sagrada Escritura e através da história. Que nós possamos prosseguir entendendo cada vez mais a sua palavra, para que possamos aplicar as verdades bíblicas no nosso dia a dia, na nossa vida prática, e possamos glorificar o teu nome todos os dias. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração, que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.